Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu quero compartilhar um pensamento aqui com vocês, queridos. E eu espero ativar vocês para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe que Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, sim ou não? Deus estabeleceu um plano, um projeto, queridos. Deus não faz nada por linha de série. Deus não repete as coisas, queridos. Deus, Ele cria cada ser humano, queridos, com um propósito, com um projeto. E cabe a mim e a você se encaixar nesse projeto. Entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas e caminhar em direção daquilo que Deus separou para nós. Olha o que Provérbios, queridos, capítulo 25, versículo 2 nos fala. Provérbios 25, capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir. Algumas traduções vão falar esconder, queridos. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória do rei é investigá-las. A glória de Deus, queridos, é esconder algumas coisas, é encobrir algumas coisas. E qual que é a glória dos reis, queridos? De descobri-las. Deus tem seus mistérios na palavra dele, sim ou não? Deus tem os seus mistérios, Ele esconde coisas, queridos. E eu e você, como reis e sacerdotes, queridos, cabe a nós descobri-las. Deus tem um projeto para a sua vida, sim ou não? E muitas vezes Ele vai esconder esse projeto, queridos. Ele vai encobrir. Para quê? Para que você possa buscar e encontrar. Para que você possa descobrir esse projeto. Para que você possa compreender aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Eu e você, queridos, estamos inseridos em um plano celestial. Muitas vezes, queridos, nós procuramos sentido na vida, queridos. E eu quero dizer para você que o sentido para a sua vida, queridos, está no projeto de Deus para ela. Aquilo que Deus separou, queridos, o projeto que Deus tem separado para mim e para a sua vida. Quando você se encaixa nesse projeto, queridos, nós começamos a encontrar sentido para as nossas vidas. Nós começamos a descobrir aquilo que Deus tem para nós, queridos. Quando eu e você nascemos de novo, aceitamos a Jesus, reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, queridos. Pode ter sido com você alguém apresentando o Evangelho, queridos. Pode ter sido com você, às vezes, em um culto, em uma campanha evangelística. Quando você levantou a mão, queridos, quando você nasceu de novo, reconheceu a Jesus, queridos, você foi inserido em um plano, em um projeto. E esse projeto é muito maior do que você. Falam amém. Esse projeto é muito maior do que você. Quando nós entramos nesse projeto, queridos, nós começamos a descobrir que é muito maior do que nós. E cabe a mim e a você investigar esse projeto. Queridos, quando nós falamos da compra ou aquisição de um terreno, queridos, isso é muito maior do que nós. Quando nós iniciamos a igreja, queridos, os desafios que nós tínhamos era muito maior do que nós. E deixa eu dizer uma coisa, os desafios nunca param. Passa-se o tempo, aumenta-se a visão. E nós vamos crescendo, expandindo. Por quê? Porque o projeto de Deus, queridos, é muito maior do que nós. Esse projeto de Deus, queridos, essa obra de Deus, queridos, ela tem aproximadamente 6.000 anos. Repete assim comigo, 6.000 anos. Tem praticamente, queridos, aproximadamente 6.000 anos. Quando nós olhamos a cronologia, queridos, nós vemos de Adão, queridos, até Abraão, 2.000 anos. 2.000 anos de história. Quando nós vemos, queridos, de Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. 4.000 anos. E de Jesus até nós, mais 2.000 anos. 6.000 anos de história. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até o nascimento de Jesus, mais 2.000 anos. De Jesus até nós, mais 2.000 anos. 6.000 anos de história. E hoje, queridos, a ciência, ela comprova isso. Hoje, através do mapeamento genético, queridos, isso tem até na internet para vender. Se você envia um cabelo seu para um laboratório, o que acontece? Eles fazem um mapeamento genético seu, eles vão falar da onde vêm os seus possíveis ancestrais. E esse mapeamento foi feito, queridos, e eles descobriram que nós saímos da mesma mulher. E saímos do mesmo homem. Essa mulher, há 6.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia.
aquela região ali de Jerusalém. E o mesmo homem de 6.000 anos. Tanto é que os cientistas chamaram de Adão e Eva. Eva X, Adão Y. Foi mapeado, queridos. E quando nós olhamos a cronologia bíblica, queridos, nós temos 6.000 anos de história. Olha o modelo de Deus, queridos. Olha o modelo de Deus. Deus tem um modelo, sim ou não? Em quantos dias Deus criou a terra, os céus e todas as coisas? Deus criou tudo em 6 dias. Repete assim comigo, 6 dias. E Ele descansou no 7º dia. Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos fala. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Orientações do apóstolo Pedro. Há uma coisa que nós não podemos esquecer. Que para o Senhor, um dia é como fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. 6.000 anos de história, queridos. 6 dias. Eu e você estamos entrando no 7º dia. No 7º dia. No 7º milênio. 1000 anos ou um dia de descanso. 6.000 anos de história, querido. Estamos entrando em um novo milênio. E um milênio de descanso. Queridos, não estamos datando a volta de Jesus, mas ela está mais próxima do que nós imaginamos. Olha o que 1 João, capítulo 2, versículo 17 ao 18 nos fala. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Queridos, a carta de 1 João, queridos, ela foi escrita aproximadamente de 80 a 95 do nossa atual era. Então no ano 80, entre o ano 80 e o ano 95 do primeiro século. Então já se passaram, queridos, 1900 e poucos anos da data que essa carta foi escrita. Se o apóstolo João, queridos, há quase 2000 anos atrás, ele falou que era a última hora, eu e você estamos vivendo os últimos segundos. Sim ou não? Os últimos segundos, queridos. Olha o que Atos capítulo 3, versículo 21 nos fala. Presta atenção aqui. Discurso de Pedro. Ao qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ao qual convém que os céus contenham. Algumas traduções vão falar assim, ao qual os céus devem deter. Jesus subiu ao céu, sim ou não? E os céus estão contendo ele, para quê? Até a restauração de todas as coisas que foram ditas pelos santos profetas. Então existe, queridos, por um lado, o Espírito e a noiva falando o quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva clamam pela volta. Só que os céus estão contendo. Por que os céus contêm? Porque existe o tempo da restauração de todas as coisas. Existem coisas a serem feitas. Quer ver um exemplo, pessoal? Você conhece alguém que não conhece a Jesus aqui? Sim ou não? Conhece? Se Jesus volta hoje, para onde essa pessoa vai?
ela sobe ou ela desce? Querido, se ela não conhece Jesus, se ela não tem um encontro pessoal com Jesus, se ela não nasceu de novo, ela está condenada, sim ou não? Jesus veio para trazer salvação. Por quê? Porque nós já estávamos condenados, sim ou não? Se essa pessoa que você conhece, que você fala todo dia com ela, ela não reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para onde que ela vai? Para o inferno. Por isso que cabe aos céus contê-lo. Sim ou não? Queridos, Deus ele tem uma agenda, queridos. Deus tem um tempo. E eu e você estamos inseridos nessa agenda, queridos, nesse projeto. E Deus quer usar a minha e a sua vida de forma sobrenatural nesses últimos tempos. Deus ele quer usar as nossas vidas, queridos, de forma sobrenatural para manifestar a sua vontade sobre a terra. Eu e você estamos trabalhando para a restauração de todas as coisas. Eu espero ter te convencido nessa introdução, queridos, que o tempo está passando. Deus tem uma agenda. Deus tem um projeto. E Ele quer cumprir essa agenda. Enquanto o Espírito e a noiva falam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os céus contêm Ele. Por quê? Porque tem muito trabalho para ser feito aqui ainda. Queridos, a salvação é a porta de entrada, queridos, para uma nova vida. A salvação não é o final. Ah, estou salvo, pastor, agora está tudo. Queridos, nós somos salvos para as boas obras. Para fazer algo, queridos, para viver a vida, queridos. De acordo com a vontade dEle. Posso ouvir um amém? Se um morreu por todos, agora cabe que todos morram por aquele que morreu por nós. Jesus morreu por mim, por você, sim ou não? Agora eu e você morremos por Ele, queridos. Como que nós morremos por Ele, queridos? Vivendo a vontade dEle para as nossas vidas, manifestando o reino de Deus onde nós estamos. Sendo boca de Deus, salvação de Deus. Deixando Deus usar as nossas vidas. Eu e você fomos comissionados, queridos. Fomos chamados. Se você está aqui hoje, queridos, é porque Jesus te chamou. O Espírito Santo te convenceu, queridos. Jesus tem te chamado, queridos, para fazer algo. Olha o que Mateus 28, do 16 ao 20 nos fala. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, essa conversa é uma conversa com os 11 discípulos. Os 11 discípulos que Jesus treinou, queridos. Os 11 discípulos que Jesus pastoreou. Os 11 discípulos que Jesus discipulou de forma pessoal e intensa. Jesus passou 3 anos e meio, queridos, andando com esses homens. Falando com eles, e Jesus chama eles para perto. Olha o que o versículo 17 e 18 nos fala. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Presta atenção aqui. Aprenda a adorar Jesus. Queridos, eram os 11, queridos, caminharam com ele. Os 11 que viram ele ser preso no Getsêmani. Os 11 que viram ele ser crucificado. Queridos, eles viram isso acontecer. Eles viram Jesus ressurreto. Jesus já tinha apresentado pão e vinho para eles, queridos. E quando esses 11 viram eles, alguns adoraram, mas outros duvidaram. Queridos, quando nós estamos aqui no momento de louvor, adorando a Jesus,
engrandecendo a Deus, louvando a Deus, levantando as nossas mãos, declarando louvor a Deus, queridos. Alguns adoram e outros duvidam. Para que esse exagero? Para que levantar a mão? Para que gritar na igreja, né? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus entra pelaquela porta agora, queridos, você ia ver o fuzuê que ia virar. Eu ia ser o primeiro a pular no pescoço dele e dar um beijo nele. Se Jesus entrasse agora por aquela porta, o que você faria? Você ficaria sentado no seu lugar? Duvido. Quando nós cantamos aquele louvor, até a Bia conduziu o salmo: abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Queridos, houve uma voz no céu que falou assim: abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os querubins, queridos, que protegiam o jardim, falaram o quê? Quem é esse Rei da Glória? Por quê? Porque eles viram um ser humano subindo, queridos. Jesus em forma humana, ressurreto, subindo. Deus grita o quê? Abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os protetores dos portais falaram o quê? Quem é esse Rei da Glória? É um ser humano subindo aqui. E os portais se abriram. Se ele vir aqui, o que você vai fazer? Se ele aparecesse agora, queridos, ressurreto no nosso meio, o que você faria? Você acha que ia ficar todo mundo assim, ó? Ele está aqui ou não está? Está ou não está? Você consegue cultuar ele assim? A expressão, querido, do toque de Deus nas nossas vidas, querido, aquilo que Ele fez, queridos, arrebatou o nosso coração. Consegue me entender? Alguns adoraram, queridos, outros duvidaram. Aprenda a adorá-lo, Ele é digno de louvor, queridos. E Ele está no nosso meio, não duvide. Quando você fecha a porta do seu quarto para você orar, Ele está ali. Quando você se reúne com a sua família, queridos, para orar, Ele está ali. Quando você tira um tempo para a sua família e você faz a ceia com a sua família. Pastor, pensei que era só o pastor que podia fazer ceia. Para com isso. Você pode pegar o pão, o suco e compartilhar com a sua família. Somos todos sacerdotes diante de Deus. Quando você faz isso, Ele está ali. E o texto continua ali, queridos, ó. Toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Qual autoridade? A mesma autoridade que Adão perdeu no Éden. A mesma autoridade que Adão perdeu no Éden. O primeiro Adão, ele peca, queridos, e ele perde a sua autoridade. O último Adão, ele vem e recupera essa autoridade. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos fala. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se arrastejam na terra. Tenha ele domínio. Olha o que a palavra domínio significa, queridos. A palavra domínio é radá. E radá significa o que na sua primeira tradução? Governo. E tenha ele governo sobre toda a criação. E o que Adão perde? Adão perde o radar, ele perde o governo. Deus manda ele frutificar, multiplicar, encher a terra e governar sobre a terra. Quando Adão peca, queridos, ele perde o governo. Tanto é que na tentação de Jesus, queridos, Satanás leva ele, queridos, e ele tem um relance de todos os reinos da terra. E o que Satanás fala para Jesus? Se você me adorar, eu te entrego tudo isso aqui, ó, que você viu, porque isso foi me dado. O primeiro Adão, ele erra e ele me dá esse domínio. E eu posso dar para você
se você simplesmente me adorar. Foi essa a tentação. Você não precisa passar pela cruz, Jesus, para recuperar o domínio. Eu posso te dar um atalho. Simplesmente me adore e eu te entrego. Na vida com Deus, queridos, não existe atalho. Não aborte processos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai subir em uma cruz. Mas cedo ou mais tarde, se você caminha com Jesus, você vai subir numa cruz. E você vai precisar morrer para você mesmo. Não tem atalhos, queridos. Se você está caminhando com Jesus, existe uma cruz pronta para você. E eu, como pastor, vou ter a honra de bater o primeiro prego. Aleluia. E quando você estiver sofrendo, ainda vou olhar para você. Morra rápido, que vai mais rápido, é melhor. Ah, pastor, mas me passaram para trás, pastor. Entro na justiça, pastor. Morra. Consegue me entender? Existe uma cruz, queridos. Tenha Ele governo sobre a criação. Adão, queridos, ele perde o radar, ele perde o governo. Jesus, pela sua obediência, ele recupera esse domínio. Toma a chave do inferno e da morte, queridos. E ele recebe toda a autoridade. O nome que está acima de todo o nome, a qual todo o joelho se dobrará. Ao nome de Jesus, que foi estabelecido sobre o nome que está acima de todo o nome. Esse é o governo, queridos. Esse é o domínio. Essa é a autoridade do nome de Jesus. Por isso que Jesus pode olhar e falar: toda a autoridade foi me dada, nos céus e na terra. Eu posso todas as coisas. A autoridade foi dada a Jesus. Olha o versículo 19. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque toda a autoridade foi me dada, porque eu sou detentor de toda a autoridade. Jesus está falando: toda a autoridade é minha. Portanto, porque essa autoridade está sobre a minha vida, porque toda a autoridade foi me dada, porque eu venci a morte, porque o meu nome está acima de todo nome, vão e façam discípulos. Essa é uma ordenança, não é uma escolha. Porque toda a autoridade foi me dada, eu estou comissionando vocês a irem e fazerem discípulos. Você crê em Jesus? Você crê no nome de Jesus? Você crê que Ele venceu a morte? Você crê que o nome dele está acima de todo nome? Vá e faça discípulos. Vá e faça discípulos. Três perguntas que Jesus vai fazer para nós. Para os homens. Vou começar com os homens. O que você fez com a sua esposa? A hora que você for prestar contas, querido, você vai estar você e Jesus na frente do trono branco. E é só você e ele, não tem jeito brasileiro, não tem como terceirizar a culpa, só vai estar você e ele. O que você fez com a sua esposa? Ela está melhor ou pior? Você endemoniou ela ou você melhorou ela? Primeira pergunta. Não tem, queridos. A primeira pergunta para o homem é: o que você fez com a sua esposa? Segunda pergunta: o que você fez com seus filhos? Você foi plataforma para eles? Você lançou eles? Ou eles tiveram que ser restauradores de chamado? Sabe o que é um restaurador de chamado?
quando o pai não cumpre o propósito, o filho tem que restaurar o seu chamado. Ele não vai ser lançado de uma plataforma. Ele vai ter que fazer coisas que o pai não fez. E sabe qual que é a terceira coisa? Aonde estão os seus discípulos? Vamos para as mulheres? O que você fez com o seu marido? Você foi uma esposa sábia ou você foi uma esposa briguenta? Provérbios fala assim, queridos, que a mulher briguenta é pior que goteira na cabeça. Sabe qual que é a pior tortura que existe, queridos? Verdade? Sabe qual que é a pior tortura que existe? A tortura do gotejamento. Você prender uma pessoa e ficar gotejando água na cabeça dela. A pessoa enlouquece. E a Bíblia fala que a mulher briguenta enlouquece muito mais do que a goteira na testa. Não seja uma mulher dessa. Aleluia. Fechando parênteses. O que Jesus vai perguntar para as mulheres? O que você fez com seu marido? Você foi uma esposa sábia? O que você fez com seus filhos? E onde estão os seus discípulos? Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão. Eu empodero vocês. É isso que Jesus está falando. Eu estou revestindo vocês de poder. Eu envio vocês. Aquilo que eu tenho, eu dou a vocês. Toda a autoridade foi me dada. Portanto, vão e façam. Tudo que eu tenho, eu estou dando para vocês. Vão e façam. Olha o que João, capítulo 20, versículos 19 ao 21 nos fala. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus ressurreto, queridos. A paz esteja com vocês. De repente apareceu no meio deles. A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus foi enviado pelo Pai, sim ou não? Faltou alguma coisa para Jesus? Querido, você vê Jesus orando assim, Deus, está faltando um sanduíche aqui. Está faltando isso, está faltando... Faltou alguma coisa para Jesus? Não. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Somos enviados, queridos, não nos falta nada. Faltava sabedoria para Jesus? Não. Faltava intimidade com Deus? Não. Faltava relacionamento? Não, queridos. Não faltava nada. Assim como Ele foi enviado, Ele envia a mim e a você. Ah, pastor, mas eu sei tão pouco. Esse pouco que você sabe alimenta uma multidão. Lembra lá o jovem com 5 pães e 2 peixes? O que era aquilo para alimentar um povo, queridos? Passando pelas mãos de Jesus, houve a multiplicação, alimentou 5.000 pessoas, queridos. Aqueles poucos versículos que você sabe, queridos, traz salvação. Você conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você evangeliza o caixa do mercado com esse único versículo. Sim ou não? Assim como o Pai nos enviou, o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Sabe esses 6.000 anos de história que nós conversamos? O bastão foi sendo passado, sim ou não? De mão em mão, sim ou não?
Foi passado de mão em mão, e agora o bastão está nas nossas mãos, queridos. 6.000 anos de história, queridos, 6.000 anos de um projeto divino, e temos o privilégio de dar continuidade àquilo que os heróis da fé iniciaram. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 39 ao 40 nos fala. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porventura, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, queridos, é a galeria dos heróis da fé, amém? Você vai vendo lá os heróis da fé, ele vai falando dos heróis da fé, e chega, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E daí ele começa a falar da gente, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está entendendo que é uma corrida de bastão? Só termina quando o último chegar lá. Por quê? Se o último não chegar, de nada adianta o que os outros correram. E o bastão está nas mãos de quem? Nós. Olha o que o versículo 12, queridos, continuando. Lembra lá que a carta não tem separação por capítulos e versículos. Nós temos separação de capítulos por versículos, para que haja uma melhor, você consiga procurar melhor na Bíblia. Mas não é que quando muda o capítulo, muda-se o tema, amém? Não mudou, continua a mesma conversa. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O que é essa nuvem de testemunhas, queridos? Os heróis da fé, aqueles que estavam antes da gente. Deixem todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, estamos dando continuidade, queridos. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé. E agora eu e você estamos correndo com bastão. E eu gosto de olhar para esse texto, queridos, e ver aqueles homens e mulheres, queridos, que trouxeram o bastão antes que a gente, queridos, torcendo por nós. Torcendo por nós, queridos. Nós estamos em uma corrida. Visualize assim, querido. Visualize comigo. Toda vez que você está fazendo discipulado, toda vez, queridos, que você está conduzindo o seu grupo familiar, todas as vezes que você está cuidando de pessoas, queridos, existe uma grande nuvem de testemunhas te encorajando a isso. Te encorajando a isso. A história dessas pessoas nos incentiva a continuar, queridos, a continuar, queridos. O Evangelho chegou até nós, queridos, por pessoas que se levantaram. Homens e mulheres que deixaram o seu país, a sua família, e pregaram o Evangelho, queridos. Eles se desafiaram e foram e fizeram discípulos, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu prego em várias igrejas, queridos. Todas as vezes que eu assumo um púlpito, todas as vezes que eu subo de um púlpito, eu estou em um púlpito de uma igreja séria. Todos os púlpitos, queridos, existe uma história de renúncia, lágrimas e entrega. Para você ter uma Bíblia escrita no seu idioma, em português, queridos, você ter uma Bíblia na sua mão. Pessoas morreram, queridos, para que isso acontecesse. Pessoas literalmente deram a sua vida para que isso acontecesse. Olha aqui um gráfico comigo, queridos. Olha aqui. Aqui nós vemos a transição, eles chamam de transição religiosa do Brasil, do catolicismo para o protestantismo, mas não é isso que eu quero focar. Eu quero que você foque na linha laranja ali, que é o gráfico de crescimento da igreja brasileira protestante.
1940, queridos, nós éramos 2,7% da população. 2% da população. Quem sabe as histórias dos avivamentos, você vai ver ali que na década de 70, 80, houve um avivamento, até que em Cianorte teve um avivamento. As igrejas renovadas saíram, a presbiteriana renovada. Nós vimos um avivamento, nós estávamos com o Nelson da ICP aqui, que ele vem desse avivamento. Hoje ele tem uma igreja com 7.000 pessoas, ele nasce nesse avivamento. Pio Carvalho foi influenciado por esse avivamento também. Nós vemos o pastor Jonathan, que foi influenciado, e nós vimos um boom de crescimento das igrejas. Só que 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, até que nós chegamos ali em 2010 com 22% da população. E até 2030, queridos, nós vamos passar de 40%. Nós passamos a igreja católica. Mas não é esse o foco. Deixa eu te falar uma coisa. Toda levantada de gráfico aqui, queridos, é porque alguém se dispôs a pregar o evangelho. Que alguém se levantou, queridos, e não viveu só para si. Que alguém decidiu, queridos, discipular pessoas. Que alguém se levantou, queridos, para pregar a palavra. Alguém, queridos, decidiu e se levantou. Alguém olhou para essa história e falou assim: eu vou fazer discípulo. Eu vou cobrir a grande comissão. Eu vou falar de Jesus. Eu vou tocar pessoas. Olha o que Romanos, queridos, capítulo 10, versículo do 13 ao 15 nos falam. Preste muita atenção aqui. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Queridos, levante-se. Diga sim ao chamado de Deus para a sua vida, queridos. Não viva a vida só para você. Queridos, para o evangelho chegar até você, alguém teve que entregar a sua vida. Queridos, hoje existe uma geração de crentes que só vai na igreja por causa da bênção. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero viver para mim, eu quero a prosperidade, eu quero aquilo, eu quero isso. Por quê? Porque eles querem para eles. E isso nunca foi evangelho. Não viva só para você. Quando Jesus nos comissiona, queridos, é para nós fazermos discípulos. Sabe por quê? Ele está nos tirando da pior cadeia possível. E a pior cadeia que existe, queridos, é uma vida voltada para você mesmo, aonde tudo que você faz é para você, é para a sua vida, para a sua família, é para as minhas coisas, é para aquilo que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. É uma vida voltada para o eu, onde eu compro, vivo, me relaciono sempre pensando nos meus benefícios. E isso, queridos, a maioria dos crentes está vivendo. Quando eu começo a fazer discípulos, queridos, eu começo a viver para as outras pessoas. Porque no mínimo, queridos, eu vou ter que separar um tempo para estar com pessoas, compartilhar do evangelho, cuidar de pessoas. E quando eu estou cuidando de pessoas, eu não estou pensando em mim mesmo. E entenda, quando você viver isso, você vai encontrar liberdade. Porque a cadeia está em viver para nós mesmos. Permita que o Espírito Santo desperte o senso de missão na sua vida. Você sabia que você é um missionário? Sim ou não? Queridos, missionário não tem a ver com aquele que vai lá para o índio. Para o índio também é bom, queridos. Precisa evangelizar os índios, tudo endemoniado. Tem que ir lá evangelizar eles.
Que a gente olha índio, a gente acha que índio é bonzinho. Índio não é bonzinho não, queridos, é endemoniado mesmo. Nasceu deficiente, mata. Nasceu gêmeos, faz o quê? Mata também. Tudo enterrado vivo. E as pessoas olham, nossa, que cultura bonita. Queridos, isso não existe, queridos. Fecha parênteses, não tem nada a ver com a mensagem. Consegue me entender? Eu e você somos missionários, queridos. Nós estamos envolvidos, queridos. Eu e você fomos chamados para compartilhar as boas novas. Eu e você fomos chamados para compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu e você fomos chamados para discipular pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Estamos inseridos nesse projeto de 6.000 anos. Jesus está às portas, queridos, e nós somos chamados a discipular pessoas, a cuidar de pessoas. Pastor, como que eu começo? Você tem 4 cadeiras na tua casa? Tem ou não tem? Vou contar para vocês como que é. Você tem 4 cadeiras na tua casa? Sim ou não? Se você é casado, você deve ter 4 cadeiras, né? Você pega uma para você, uma para sua esposa, e você convida um casal para ir na sua casa. Você convida um casal para ir na sua casa. Aquele que não conhece Jesus. E o que você vai fazer? Você vai fazer amizade com ele. Primeiro você ganha a pessoa para você. Você se torna amigo dela. Depois você compartilha o Evangelho. Só que antes, queridos, de você apresentar Jesus para uma pessoa, apresente essa pessoa para Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não conhece? Conhece, queridos. Sabe o que eu fazia? Deixa eu contar para vocês. Quando me falaram sobre isso, queridos, eu pegava assim, ó, eu fazia assim no meu quarto, eu pegava umas cadeiras assim. É verdade. Minha irmã viu uma vez, achou que eu era louco. Pegava umas cadeiras, eu colocava eles ali, sentava, pegava a matéria da célula que precisava se passar e pregava para eles assim. Não tinha ninguém ali, queridos, e eu pregava. Daí eu ia orar e eu orava assim: Deus abençoa a vida do Elcio, abençoa a vida do Montanha. E daí eu ia falando o nome dos meus amigos assim. É verdade, queridos, eu fazia assim, e orava, e orava. Hoje o Elcio é pastor, hoje o Montanha está se preparando para ser pastor. O Marcelo, que eu orava, hoje é coordenador e dono de uma das maiores escolas por princípio de Curitiba. E eu fui ganhando gente, queridos, para Jesus assim. De repente, queridos, a sala da minha casa estava cheia de gente. E eu pregando para eles. A gente fazia célula no domingo, queridos, que era o único horário que tinha para fazer célula. Domingo de manhã, queridos. Perdi o esporte espetacular, queridos, coisa que eu gostava. Sentava com aquela piazada, rapaziada, 20 e poucos anos. E às vezes dava 8, 10 e estavam ali. Começava 8 da manhã, terminava meio-dia. 4 horas de célula. Você pode perguntar para eles. 4 horas, conversando, falando do Evangelho. Todo domingo, querido. Daí um dia falaram que eu ia ser pastor, querido. Começaram a lançar a palavra. O que eu fiz? Aumentei minhas cadeiras, queridos. Enchia de gente lá e ficava pregando sozinho. Pregava e fazia o apelo, chamava a gente e orava por cura. Expulsava demônio, queridos. Expulsava demônio virtual, assim, sem gente. Eu falava assim: se endemoniar um dia eu vou fazer assim. Sai! E agora como que eu faço, queridos, quando demonia? Sai! E sai. Começava assim, queridos. Por quê? Fomos chamados para fazer discípulos. Queridos, existe um grupo familiar dentro de você. Sabe qual que é o problema? As pessoas esperam, queridos, que o pastor faça alguma coisa. O pastor indique, queridos, quando falaram para mim disso, queridos, eu voltei do encontro, me falaram assim, ó, agora você precisa ir lá e ganhar os teus amigos para Jesus, para que você tenha a sua célula. Sabe o que eu fiz, queridos? Eu fui e ganhei meus amigos para Jesus. Nunca o pastor falou assim, ó, esse casal tá vindo aqui para a igreja, e agora esse aqui vai ficar com você e você vai cuidar. Nunca aconteceu isso. Sabe o que acontecia, queridos? Eu ia lá, ganhava as pessoas para Jesus e trazia para minha célula. Daí quando eu aprontava da igreja, queridos, eu aprontava, queridos. Sabe o que eles falavam? Eles falavam assim: se você continuar fazendo isso, nós vamos tirar a tua célula.
Porque assim, quando acontecia assim, se a gente aprontasse, a gente perdia a liderança. Era assim, e tá certo, queridos. Não pode aprontar na igreja, tá? Aprontar, perder a liderança, queridos. É assim que funciona. Daí eles iam tirar, sabe o que eu falava? Como que vocês vão tirar minha célula se eu que ganhei todos eles? Ninguém me deu uma célula. Porque eu era malo, queridos. Depois Jesus tratou meu coração, eu fiquei menos... Mas eu falava assim, nunca ninguém me deu uma célula. Todos os que estão aqui eu trouxe para Jesus. Você quer uma célula, um grupo familiar, sim ou não? Pega 2 cadeiras, queridos, começa a orar por elas. Daí convida uma pessoa e traz ela para sua casa. Só que traz ela para sua casa. Pastor, você libera eu para liderar? Libero, todo mundo pode liderar, tá bom? Aí, tá liberado. Pode falar, é da Shalom, é da Shalom. Que é a célula da Shalom, grupo familiar da Shalom, não tem... Mas se é curva de rio, como que você vai liderar? Pode liderar se é curva de rio mesmo. Sempre falam que está cheio de curva de rio, queridos. Eu também era então eu libero a unção da curva de rio. Você se torna um líder curva de rio. Daí você pega os malucos e você ganha para Jesus. Queridos, maluco atrai maluco, queridos. Eu estou vendo um ali que vai atrair uns malucos, vai cuidar só de maluco. Maluco atrai maluco. É tudo esquisito, queridos. É assim mesmo. Vem e lidera. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. O bonzinho, queridos, o politicamente correto, o cara que não tem defeito, o cara que é religioso, esse aí não quer cuidar de ninguém não, queridos. Porque ele é muito bom para Jesus. Ele não precisa. Quando falam assim, nossa, mas só dá gente estranha na igreja de vocês, é porque aqueles mais certinhos, eles não querem nada com nada, queridos. Ele não precisa muito de Jesus, sabe por quê? Porque ele faz tudo certo. Quem faz tudo certo não precisa de Jesus. Agora, quando você entende que da onde que ele te tirou, você vai começar a orar por pessoas. Jesus, queridos, tomou toda a autoridade nos céus e na terra. Ele olha para mim e para você hoje e fala assim, ó, porque toda a autoridade foi me dada. Vão vocês e façam discípulos. Vão vocês. Queridos, a obra de Deus não é feita pelo pastor. A obra de Deus é feita pelo povo. Essa ideia, queridos, de clero e povo não é nossa. Vão e façam isso. Quero te convidar a você se colocar em pé. E eu entendo da parte de Deus, queridos, que nessa noite é um chamado sobre esse local aqui. Há uma voz ecoando os séculos. Aquele mesmo encontro, queridos, que Jesus teve com os 11. Aquela mesma conversa, aquele mesmo diálogo, queridos, quando ele falou: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Esse mesmo chamado, queridos, ecoa aqui hoje. Aquele mesmo chamado está ecoando aqui hoje.